Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos no nosso jejum. Eu tenho certeza que hoje Deus falará com você e falará conosco a respeito disso, nesse tema que eu coloquei, favor na tempestade. Nós estamos vivendo o ano que nós intitulamos o ano do favor de Deus. E eu estava analisando algumas coisas que têm acontecido na minha vida. E quando nós vamos, eu vou dar um tempinho aí para vocês irem entrando, falando bom dia, umas para as outras. Eu sempre falo que aqui nós somos uma família e nós estamos vivendo esse ano que nós começamos os 12 primeiros dias do ano, jejuando, orando e falando do favor de Deus, profetizando, declarando o favor de Deus das nossas vidas. Aprendemos nesse início de ano a fazermos declarações, o porquê nós fazemos declarações, porquê que as declarações são tão importantes para a nossa vida. E nós declaramos, e o favor de Deus tem chegado. Nós temos recebido muitos testemunhos que o favor de Deus tem alcançado. E nós olhamos nesses 12 dias do primeiro ano o que é favor. E quando eu estava analisando o que significa a palavra favor, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, não, Deus, o favor de Deus não está na minha vida. Tem acontecido tantas coisas, tem acontecido tantas dificuldades. E primeiro nós vamos recapitular o que é favor, né? O que é o favor de Deus? E quando nós olhamos e percebemos o que é favor, às vezes a gente olha para a nossa vida de um lado para o outro e fala assim, não, o favor de Deus não tem me alcançado. Não, eu tenho tantas dificuldades, porque o que é favor? O favor de Deus, ele faz com que nós herdamos as bênçãos geracionais. É um favoritismo, você se destaca. O favor de Deus causa preservação da vida. O favor de Deus traz promoção, mesmo quando você parece o menos provável de receber. O favor de Deus fará com que homens lhe deem recursos para cumprir a tarefa. E às vezes você olha para um lado e para o outro e fala assim, não, Deus, eu não tive promoção nenhuma na minha vida. Não, Deus, eu não tenho nada que está me favorecendo agora. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Favor de Deus na tempestade. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você perdeu. Eu não sei quais são os gigantes que você está enfrentando por dia. Mas eu só sei dizer que na tempestade existe o favor de Deus. É tão interessante que o favor de Deus foi o que eu coloquei ontem. Eu vou tirar os comentários aqui. Ei, Tati, bom dia, Irene. Bom dia, que sempre estão aqui. E nós vamos hoje mergulhar nesse tema. Eu tenho certeza que em alguma área da sua vida, se você está vivendo num tempo como esse, se você está vivendo numa era como essa, você está enfrentando tempestade em alguma área da sua vida. Ou são os desafios com os filhos que são gigantes, porque criar filhos no mundo que nós estamos vivendo tem sido criar filhos em meio à tempestade. Se você está vivendo o seu casamento, se você está lutando pela aliança hoje, se você é aquela mulher que quer preservar o seu casamento, sim, você está enfrentando tempestades. A nossa saúde é abalada, a estrutura econômica do mundo está abalada. Então você está enfrentando tempestade em alguma área da sua vida. Mas eu quero te dizer hoje
que o favor de Deus muitas vezes não é porque está tudo bem, porque você não enfrenta tempestades, porque o seu filho está fazendo as melhores escolhas, porque o seu casamento está bem, porque as suas finanças estão controladas, porque você está com a saúde no seu corpo. Não. O favor de Deus é Ele que te faz vencer as tempestades. É o favor, a favor de Deus sobre você. Você chegou até aqui porque o favor de Deus te trouxe até aqui e você tem vencido. Você tem rompido. Quando você está em um momento difícil, você pode não perceber, mas o favor é o que está repelindo as forças das trevas. Deixa eu falar com vocês, a gente tem falado isso muito e todas as vezes, todas as segundas-feiras, eu vou te alertar que você tem um inimigo. O seu verdadeiro inimigo é o diabo. Se você não sabe que ele é o seu verdadeiro inimigo e que você está numa guerra, como você vai preparar para a guerra? Nesse ano todo que nós proclamamos o jejum, faça o jejum, porque a palavra de Deus está escrito: com certas espécies de demônios, só jejum e oração. Existem lutas que nós vamos vencer porque nós estamos jejuando, porque para cada área da vida do ser humano existe um demônio designado para poder desestruturar você naquela área. Existe sim, eu vou falar para você, o inferno, ele é organizado. Ele é organizado. Não podemos esquecer que Satanás era um anjo de luz. Eu não estou aqui para poder falar, muito maior é aquele que está em nós. Mas a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela nos fala dessa guerra. Quando fala ali, a palavra nos fala, a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e dominadores. Eu até gravei um Reels para falar sobre isso. Contra potestades que agem nas regiões celestiais. Qual é a potestade que age nas regiões celestiais? É Satanás e os seus demônios. E deixa eu falar, a luta dele é contra você. Nós temos a nossa luta contra ele. Foi feito isso lá no Jardim do Éden. Quando Eva pecou, a consequência era: porém inimizade entre ti e a serpente. E nós, quando nós temos Jesus na nossa vida, quando nós olhamos os passos de Jesus, e Jesus disse, com essa espécie de demônio, os discípulos chegam perto de Jesus e falam assim: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí ele fala com os discípulos: com essa espécie, só jejum e oração. E aí você pode estar jejuando e falar assim: nossa, mas tudo piorou. Não. Você abriu os seus olhos e você sabe que você está numa guerra. O favor de Deus é sobre você. É por isso que você tem chegado até aqui. É por isso que você tem passado lutas às vezes com os seus filhos, porque você não desistiu. E Satanás tem visto que você não está desistindo. A nossa guerra, ela vai acabar quando nós formos desse mundo. Quando Jesus voltar, ou se Jesus voltar com a cidade santa nos ares, a nossa guerra acabará. Ele luta a nossa guerra conosco, mas é necessário nós nos posicionarmos. Deus não está nessa guerra, ele já venceu todas as guerras. Mas somos nós, através do jejum, da oração, do relacionamento com Deus, é que nós convidamos Deus para entrar na nossa guerra. A palavra fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, nós temos que abrir.
Se você abrir a porta, ele vai entrar e cear com você. É isso. Se você abrir. Se você não se posicionar e não abrir, você vai lutar a guerra sozinha. Se você abrir a porta se posicionando, Jesus entra e luta por você. Muitas de nós, às vezes, lutamos as guerras sozinhas. Você tem favor. É o favor que impede, às vezes, a doença que está alojada no seu corpo de te tirar a vida. É o favor que te protege quando você sai nas ruas de um acidente, de algo te acontecer. É o favor de Deus que protege a vida dos seus filhos, que ainda que eles não estão no caminho, eles estão sendo livrados da morte para que a semente chegue no coração deles antes que eles são levados dessa terra. É o favor. Se você não tivesse o favor de Deus, certamente você estaria totalmente destruída. Certamente você estaria no chão. Porque o inimigo, ele não brinca. Ele quer nos deixar no chão. É interessante que esse versículo, depois nós vamos ler, mas ele fala assim, a nossa luta não é contra gente de carne e osso. Eu amo muito essa tradução, Nova Bíblia Viva, de carne e osso, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Aí ele fala assim, por isso, coloque todas as peças da sua armadura para todas as vezes que o inimigo atacar. Ele não ataca poucas vezes, ele ataca muitas vezes. E aí, quando tudo acabar, quando a sua luta acabar, você permaneça de pé, você esteja de pé. E se você estiver de pé, se você está de pé diante das suas lutas, é porque você tem o favor de Deus. É porque o favor está sobre a sua vida. Você tem favor, há favor na tempestade. Por quê? Eu olhei para um lado e para o outro na minha vida no início desse ano e falei, Deus, eu tenho falado tanto sobre favor. E favor é ser favorecido. Favor tem promoção. Quem tem favor, as pessoas não abandonam. Quem tem favor, o que está acontecendo? E aí Deus me mostrou, ele falou assim, filha, Daniel, ele tinha favor, mas ele foi para a cova dos leões. Ele estava na tempestade, mas quando ele estava lá dentro da cova, o favor chegou e fechou a boca dos leões. Retirou a fome dos leões. E a palavra fala que Daniel ficou ali em frente aos leões, olhando os leões cara a cara. Mas o favor estava sobre ele. E os leões ficaram sentados, não puderam tocar. Cedraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Ardente, fogo. Gente, vocês já pensaram o que está escrito na Bíblia? É verdade. Havia realmente uma fornalha. Vocês já perceberam? Você encosta um pouquinho de fogo que eles foram jogados na fornalha. Mas o favor de Deus os alcançaram. E nada os aconteceu. E você pode pensar, mas na fornalha? Quem tem favor é jogado em uma fornalha de fogo? O favor faz com que você fique no fogo, mas seja livre. O fogo não te queima. Eu quero te falar, se está difícil, se tem fornalha, a favor de Deus sobre você, você tem conseguido passar. Se seu filho ainda está nas drogas, se seu filho ainda não abriu os olhos para a salvação,
a favor, Deus tem livrado a vida dele. E vai chegar, ele vai abrir os olhos. Deus, mas o meu marido me abandonou. Mas você tem favor, você tem criado esse filho sozinha. Senhor, as finanças estão acabando, mas a provisão tem chegado a favor na sua vida. Quando nós olhamos, é interessante que a história de José nos fala muito sobre favor. Muito sobre favor de Deus. É interessante, Gênesis, no capítulo 37, no versículo 22, José, ele foi jogado dentro de um poço, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Os seus irmãos! Os irmãos de sangue o rejeitaram. Nós não queremos ele. Não queremos. E ali ele foi jogado dentro daquele poço. É interessante. Mas como assim? Ele tinha favor. Mas sabe o que o favor fez? Dentre os irmãos dele mesmo, aqueles que estavam jogando ele dentro do poço, um dos irmãos, isso é favor. Um dos irmãos disse, no versículo 22, capítulo 37 de Gênesis, joguem-no nesse poço no deserto, mas não coloquem as mãos nele. Rúben disse isso com a intenção de libertá-lo mais tarde e devolvê-lo ao seu pai. É interessante isso. Estavam tramando contra ele os próprios irmãos. E isso é favor. Os irmãos queriam matar. O inimigo quer te matar. Ele não quer que você lute mais pelos seus filhos. Ele não quer que você lute mais pela sua família. Ele não quer que você lute mais pelo seu casamento. Ele não quer que você lute mais pelo destino, pelo ministério que Deus colocou nas suas mãos. Então ele trama em te matar. Não fisicamente às vezes, mas com uma dor que é insuportável. Vocês já imaginaram a dor de José sendo rejeitado pelos seus próprios irmãos? Vocês já imaginaram isso? Era para ele ficar arrasado, mas o favor de Deus é sobre ele. E ali passam os mercadores, tiram ele do poço e vendem ele para o Egito. E quando ele está ali trabalhando de empregado, chega a esposa de Faraó. Aí você fala, ele tem favor. Ele estava agora de dentro do poço. Ele foi para o Egito. E agora ele está ali trabalhando. No Egito ele foi livrado da morte, houve favor. Mas quando ele estava ali, mais uma vez, ele foi jogado dentro da prisão. Mas que favor é esse que eu sou jogado dentro da prisão, meu Deus? Que isso? Tem favor sobre a minha vida? E no capítulo 39, no versículo 20, fala assim: e o Senhor de José mandou buscá-lo e lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei, e ele ficou na prisão. Estamos falando de um homem de Deus fiel que havia favor sobre ele.
Mas ele foi jogado na prisão. E ele não passou 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos, foram vários anos. E quem olhasse, falaria assim, se nós de hoje olhássemos para a vida de José dentro de uma cadeia, falaria, esse homem não tem favor. Ele pode ter tudo, menos favor de Deus. Ele não tem favor de Deus. Ele está numa prisão. Diz ele que é injustamente. Quem será que ia acreditar em José? Disse ele que é injustamente. José não seria chamado para pregar hoje em dia. Ele estava na prisão. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas nas prisões, das circunstâncias, e nós viramos para ela e nós falamos, ela não tem favor. Mas o favor de Deus estava sobre ele e ele teve a capacidade de administrar. A palavra fala que as chaves da cadeia ficavam nas mãos de José. Assim o carcereiro encarregou José de cuidar dos presos. Olha só, é interessante isso. Mas no versículo 21 do capítulo 39. Mas o Senhor estava com José, mas o favor estava com José. É isso que o favor faz. E derramou a sua bondade sobre ele de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Assim o carcereiro encarregou José de cuidar dos presos que estavam naquela prisão e ele fazia tudo o que era necessário para fazer ali. É interessante isso. Ele estava na cadeia, mas ele fazia tudo o que era necessário fazer ali dentro. Existem posicionamentos que nós temos que fazer, é necessário fazer, para que o favor de Deus chegue até nós. Enquanto nós estivermos na prisão, e é esse favor que tem livrado a sua vida, é esse favor que tem livrado a sua casa, é esse favor que tem te sustentado. E eu vim aqui hoje nessa manhã de segunda-feira. Nós estamos no 2º mês do ano já, de um novo ano, em jejum e oração. E eu vou estar aqui todas as segundas-feiras, se Deus permitir, para falar que há favor de Deus na sua vida. Para falar que o favor de Deus tem te livrado, tem te sustentado. Não deixe que o diabo coloque na sua mente que você não é favorecida, que a sua família não é favorecida porque você está em uma prisão às vezes. Não. Há favor de Deus em nós. Nós conseguimos passar por abandono de pessoas, nós conseguimos passar por traições, nós conseguimos passar por dificuldades dentro da família, com os filhos, nós conseguimos enfrentar e nós estamos aqui. Há favor de Deus sobre nós, há favor de Deus sobre você. O povo de Israel estava ali, em frente ao mar, um exército inimigo vindo atrás deles. Um exército vindo. Na frente estava o mar. Mas havia favor. Eles estavam no deserto já. No deserto. Havia inimigos vindo atrás deles. Inimigos com lanças para poder matar. Famílias com crianças. Mas Deus abriu o mar. Havia favor. Havia favor. E quando há favor de Deus sobre nós, nós não vemos possibilidades. Mas Ele abre o mar para a gente passar. As pés enxutos.
a favor de Deus sobre nós, a favor de Deus sobre você, a favor de Deus sobre a sua família. Ai, meu filho está rebelde. A favor, porque você está aí, você não vai desistir de orar, você não vai desistir de falar. Existem muitas mães cansadas. Gente, é uma luta o tempo inteiro. A pornografia tem entrado nos lares, o sexo de uma maneira... A gente nem sabe como que fala mais para os nossos filhos. São tantas perguntas que às vezes até mesmo nós temos. Relacionamentos, pessoas, jovens, que às vezes estão no caminho, chega uma pessoa para um relacionamento, um namoro, e leva seu filho, e leva sua filha, e muda a cabeça deles, e transforma, e tudo aquilo que você ensinou cai por terra em questão de 5 minutos. Mas eu quero te falar que é a favor de Deus sobre você, para você não desistir, para você ter a estratégia certa, para você ter as palavras certas, para você ter as atitudes certas. A favor sobre você. Às vezes o seu casamento está tudo bem, entra uma pessoa, o casamento vira a cabeça do seu marido como se... A favor sobre você. A favor. Às vezes as suas finanças estão totalmente abaladas, você não sabe o que vai ser amanhã, a sua empresa está totalmente destruída, o seu marido. Mas eu quero te falar que é a favor. Você não depende da economia, você não depende da empresa, quem envia é Deus. É Deus que envia. Você tem que abrir os olhos, é o favor que tem te sustentado e é o favor de Deus que vai te sustentar e te dar a estratégia certa para cada situação. Às vezes é uma doença que está no seu corpo, é um diagnóstico. Às vezes você ainda está fazendo o tratamento de um diagnóstico terrível e você pensa, não tem favor de Deus, a doença ainda está aqui. Tem favor, você está conseguindo ir. Tem favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Tem favor de Deus sobre nós. Eu falei isso aqui já antes, ano passado. Eu quase não fiz postagens no Mães que Oram. Eu estava fazendo lives, depois eu não consegui fazer mais. Esse ano eu falei assim, eu vou me levantar. Eu vou me levantar e eu vou levar à frente com todas as minhas forças o ministério que Deus colocou nas minhas mãos. A gente tem que se posicionar diante das situações. Eu às vezes não consigo responder todo mundo, não consigo dar atenção a todos os grupos, mas eu quero te falar que eu estou aqui. Eu estou aqui. E é pelo favor de Deus. E eu quero falar com você hoje que esse mesmo favor que tem chegado na minha casa, outro dia eu olhei para minha casa e falei, meu Deus, agora não só eu tenho a escola em casa, eu tenho a empresa do meu marido em casa e eu tenho um hospital em casa que é para cuidar da minha mãe, porque vem fisioterapia, vem tudo. Então a nossa casa virou isso tudo de uma hora para outra. O home office, às vezes, as pessoas todas em casa e você tem que arrumar a cozinha, e você tem empresa em casa e você tem... Gente, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta disso tudo? E foi o que Deus me falou, peraí, a favor sobre você. A favor, você tem chegado até aqui. Um dia de cada vez. Uma situação de cada vez. E com favor nós conseguimos. Eu não vou te falar que às vezes nós não podemos sentir esgotadas.
cansadas, com falta de paciência. Mas nessa hora, é a hora que você tem que parar e começar a enxergar o favor de Deus. Você tem que olhar para trás e olhar para minha vida e falar assim, não, só com o favor mesmo que eu cheguei aqui. Senão não teria outro jeito. É só com o favor. E o favor vai nos levar até o dia. E para isso nós vamos orar hoje. A palavra fala em Apocalipse. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Você não pode ser fiel só até o meio do caminho. É até a morte, até o último dia nosso nessa terra. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O favor vai fazer você ser fiel todos os dias da sua vida. Ser fiel na sua maternidade, ser fiel como esposa. Eu recebi um testemunho tão maravilhoso de uma das nossas líderes, 11 anos que o marido a abandonou. 11 anos. 11. Mas ela permaneceu, ela ficou firme. E o marido agora está voltando. Ela falou assim, eu queria tanto que ele voltasse. E ele está voltando. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nesse tempo a gente precisa de tomar decisões, de ser fiel até a morte. Nós precisamos de mães, de esposas, nós precisamos de mulheres cristãs hoje em dia, como os apóstolos, que sofreram por amor ao evangelho. Ninguém está querendo sofrer mais. Ninguém quer pagar preço de mais nada. A gente quer ter os filhos prontos, a gente quer ter um casamento ótimo, mas não quer ser esposa. Não queremos perdoar, não desejamos. Queremos ter os filhos bons, mas nós não queremos cuidar do coração deles. Não queremos realmente entender o que passa, porque gasta tempo. Hoje é tudo muito pronto. Mas eu vou falar. Ser fiel até a morte. Não é o suficiente você ser fiel até o meio do caminho. É até o fim. E é o favor de Deus que vai fazer você ser fiel até o fim. É o favor. Por isso que quando você olha e fala assim, ai, mas que hora intitulou o ano do favor de Deus. Há muito mais além disso. É carregado com verdade. É muito além da gente proclamar o ano do favor de Deus, mas é viver. Peraí, esse favor está me levando a passar no meio da tempestade. Eu estou na cova dos leões e o favor está comigo porque os leões não estão com fome. Eles estão fazendo jejum porque o favor de Deus está em mim. Está com a minha família. É esse favor que nós vamos orar essa manhã. É esse favor que eu quero falar com você. Tem tempestade? Tem. Eu tenho certeza que você está passando tempestade em alguma área da sua vida. Se você está vivendo num tempo como esse, se é uma cristã de verdade, você está passando tempestade. Se você não preocupar com valores, com princípios, se você não preocupa com isso, se você não preocupa com a palavra de Deus,
Eu posso até acreditar que você não está numa tempestade, mas se você é uma mãe que preocupa com o futuro dos seus filhos, que eles façam boas escolhas, que eles sejam homens e mulheres de Deus, você está passando tempestade na criação deles. Peraí. Se você é uma esposa que luta pelo seu casamento, pela aliança, não tem hoje em dia, porque, pode falar a verdade, não tem hoje em dia casamento que não esteja enfrentando ataques de Satanás. Sabe por quê? Sabe por quê? É só você olhar para o mundo e ver como que está. Porque a base da nação é a família. Deixa eu te falar. Sabe por que os jovens hoje em dia estão todos, sabe, com depressão, com ansiedade, com... Por quê? Porque houve uma ruptura, houve um divórcio. Porque a estrutura da base familiar... Gente, isso é pesquisa científica, não sou eu que estou falando. Não sou eu aqui que estou falando, assim... Não sou. Isso é verdade, isso é realidade. É realidade, são pesquisas comprovadas. Quando uma criança, ela vive num lar saudável, no lar que Cristo é o centro, ela tem uma estrutura. Isso é verdade que eu estou falando para você. Ai, mas hoje eu já passei pelo divórcio, aqui não é tarde. Você chega e você fala assim, eu tenho o favor de Deus para criar esse filho sozinha. Porque quando nós olhamos para Jesus, aí você pensa, nossa, agora eu passei pelo divórcio e agora? Como é que vai acontecer com meu filho? Não, aí o favor de Deus chega para você. Você está numa prisão, mas o favor de Deus está lá. E você vai administrar tudo isso. Às vezes o seu filho não quer nem ouvir falar de Jesus. E você tá lá na prisão orando pelo seu filho. E eu quero te falar, você vai saber administrar. O favor de Deus vai chegar. Você vai pegar as chaves nas mãos e administrar esse momento que você está passando. Esse é o favor de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei o que você está passando. Qual é a sua tempestade. Eu só vim aqui para te dizer, como boca de Deus, que o favor de Deus vai te trazer a chave. Você conquistará o carcereiro. O favor de Deus chegará sobre você, está sobre você, para te dar as chaves da prisão. Tá chegando. É interessante que José não era conformado com a situação. Eu não estou falando para você conformar com a situação. Eu estou falando para a gente se colocar de pé, sempre. Nós estamos aqui de jejum, de oração esse ano inteiro. José, ele não se conformava. Sabe por que ele não se conformava? Chegou o padeiro, chegou o copeiro, ele falou assim, olha, chega lá perto do faraó e fala do sonho. Vai lá, fala de mim com ele. Ele não desistia, ele queria mais. Mas enquanto ele estava ali, ele administrava. É isso que nós temos que fazer. Eu quero mais, Senhor, eu quero o favor do Senhor, eu quero ter as promessas do Senhor sobre a minha vida. Mas enquanto isso eu tenho a chave nas mãos. Enquanto isso eu estou protegida contra a tempestade. O favor de Deus vai fazer você passar. É tantas pessoas hoje que começam algo e terminam. Tem tantos cursos hoje online, gente. Tantos cursos, mas teve uma pesquisa comprovada que somente 7% das pessoas completam todos os cursos que elas compram. Porque estamos vivendo numa geração que começam as coisas e não terminam. Por isso que é importante esse versículo. Ser fiel até a morte.
E só então você vai receber a coroa da vida. É o favor que faz você dar conta de tudo, de completar o que você começou. É o favor de Deus. Senão nós não conseguimos. Muitas pessoas começam, né? Eu vou começar um jejum na semana. Não fazem mais. Aí eu vou começar uma oração na minha casa e não fazem mais. Eu vou juntar a minha família para poder orar e não faz mais. Começa uma, duas e depois na terceira já não faz mais. Por quê? Porque é somente no final que você tem a coroa da vida. O atleta, ele não fica no meio do caminho. Ele não pode ficar até no meio do caminho. Para ele ganhar a medalha, ele tem que ir até o final da prova. E a palavra nos fala sobre os atletas. Só ganha medalha quem chega ao final da prova. Deixa eu te falar, a sua maternidade, a sua oração para os seus filhos podem estar casados, você pode ser avó. A oração é até você fechar os olhos dessa terra. Oração são sementes na vida dos nossos filhos. Você já vai ter ido desse mundo e as suas orações vão estar sobre eles. Existe uma frase de Abraham Lincoln, né, o presidente Abraham Lincoln, a mãe desse presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, uma mulher de fé, uma mulher de oração. E ele falou duas frases tão importantes sobre a mãe dele. E ele só viveu com a mãe dele 9 anos de idade. Eu já falei sobre isso, sobre ela para vocês. Apenas 9 anos essa mãe esteve viva com esse filho, porque ela morreu por uma gripe. Quando ele estava com 9 anos de idade. Mas ele já estava na presidência, administrando um país. Ele falou assim, a mão que embala o berço governa o mundo. E ele falou uma outra frase muito importante. As orações da minha mãe me acompanharam todos os dias da minha vida. Essa frase me faz chorar. Porque ela só esteve 9 anos da vida dele nessa terra. Mas nesses 9 anos essa mulher plantou oração. E lá na frente, quando ele estava adulto, ele falou assim, as orações da minha mãe me acompanharam todos os dias da minha vida. Vou te falar, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Às vezes, essa líder nossa, ela me passou o testemunho dela e eu falei, gente, essa mulher lutou pelo casamento dela 11 anos orando. E agora o marido dela voltou. 11 anos. Não foi 1 ano, não foi 2, não foi 3, não foi 4, foram 11. Ser fiel até a morte. Deus precisa de mães, de mulheres, de cristãos que se levantem e falem assim, eu vou ser fiel até a morte. Eu vou ser fiel. Entrou no ministério, seja fiel até a morte. Seja fiel à obra que Deus colocou nas suas mãos, à missão que Deus colocou nas suas mãos. Ser fiel. Vai fazer curso na internet? Seja fiel. Até completar o curso. Não para no caminho. Ser fiel. Em nome de Jesus. E o que vai fazer você ser fiel? Favor. É interessante que quando a gente vê aqui quando eu passei para vocês o que era favor, fala que o favor, ele traz a bênção geracional, né? E trouxe sobre a vida de José. Os filhos deles foram abençoados e depois ele abençoou os irmãos. É interessante isso. Depois ele abençoou o pai. Por causa da fidelidade dele, porque o favor estava sobre ele. Porque ele soube viver o favor de Deus na tempestade. Ele buscou o favor de Deus na tempestade. Há favor sobre a sua vida. Há favor sobre você. Em nome de Jesus, eu quero que essa palavra
Sabe por que eu separei essa palavra para poder falar para vocês? Porque semana passada eu olhei para minha vida e falei, meu Deus, não tem favor aqui. E você pode olhar e pode falar assim, não tem favor. E Deus falou assim, filha, tem muito favor sobre a sua vida. Tem muito favor. Tem abundância de favor sobre a sua vida, minha filha. É por isso que você tem chegado até aqui. E eu quero falar isso para você, a abundância de favor. O favor chegou sobre a sua vida, sobre a sua casa, é por isso você está de pé. Por isso eu te falo, o favor vai fazer com que você continue orando pela sua família. O favor vai fazer com que você continue lutando pelo seu casamento. O favor vai fazer com que você abra sua empresa. O favor vai fazer com que você tome atitudes corajosas. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, por essa manhã, por essa tua palavra que nos vivifica. Eu quero te agradecer, Deus, por essa manhã. Eu quero te agradecer pelo favor do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, na nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que essa palavra abençoe a sua vida. O favor de Deus na tempestade. Oh, aleluia. Aleluia. Pessoas podem te abandonar. A doença pode alojar no seu corpo, você ainda pode estar fazendo tratamento, os seus filhos podem ainda estar fazendo escolhas erradas. Você pode estar lutando contra a condição do seu filho. Às vezes o seu filho tem TDAH, às vezes o seu filho tem alguma doença que você tem que... Eu não sei qual é a sua tempestade. Eu não sei. Mas eu só sei que há favor disponível, por isso você chegou até aqui. Amém? Coloque aí o seu pedido de oração. Nós vamos orar agora. E nós vamos viver uma semana de favor. Uma semana, hoje é o segundo dia da semana. Ontem, para aquelas que aceitam, que fazem a minha dica de arrumar a casa à noite, ontem eu não fiz essa dica, eu não arrumei a minha casa, apesar assim, eu sempre arrumo de uma maneira assim, bem... Ontem eu arrumei a minha mente, sabe? Eu falei assim, eu preciso de fazer uma faxina na minha mente, ontem à noite. Aí Deus foi ministrando isso no meu coração. Aí eu fiz a faxina assim na minha mente. Primeiro, às vezes você tem que deixar a sua casa e fazer uma faxina na sua mente. Amém? Amém? E eu tô chorando aqui, não é de tristeza, não, é de alegria, sabe? É de alegria porque eu olhei, eu consegui observar e falei, nossa, tem superabundado favor na minha vida. E eu quero ministrar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Oração para um pai de uma amiga que está entubado com Covid. Nós estamos vivendo num tempo difícil, Deus tem te sustentado. Às vezes você pode ter perdido um ente querido por essa doença, por esse vírus que está no mundo, mas eu quero te falar a favor. Você ainda está aqui. E você ainda está aqui. E o favor de Deus vai chegar e você vai conseguir passar por lutos, por perdas. A favor de Deus. A favor de Deus sobre nós. Pai, feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pelo teu favor. Eu quero agradecer pela tua graça. Favor é graça.
Eu quero agradecer, Senhor Deus, pela Bíblia nas nossas vidas. Eu quero agradecer. Quero agradecer pela Bíblia nas nossas vidas, Deus, porque nós vimos tantos homens como Paulo, Senhor, na prisão. O Senhor falou com ele: o meu favor te basta, porque graça é favor. E o favor fez com que ele fosse fiel, completasse a carreira e guardasse a fé. Nós queremos completar a nossa carreira, Deus. Nós não queremos deixar a nossa carreira pelo caminho. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada mãe aqui, Senhor, com cada missão que ela tem, com todas as missões que ela tem, como esposa, como mãe, como profissional, como empresária. Eu quero te apresentar, Deus, em nome de Jesus, Pai, e quero te pedir favor para sermos fiéis até a morte, como nós precisamos, Senhor, de sermos fiéis até a morte, Senhor. Esther se preparou e ela foi coroada rainha. Nós queremos receber essa coroa, Deus. Nós queremos lutar por essa coroa. Nós oramos agora, Senhor, pela pastora Elisã, uma das nossas líderes que tem passado situações complicadas, difíceis. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir por cada pedido que está subindo aqui agora. Aquelas esposas que estão pedindo pelo marido, aquelas que estão pedindo pelos filhos, aquelas que estão pedindo pelos amigos. Derrame favor, derrame graça, Senhor. Senhor Deus, derrama uma força sobrenatural, uma sabedoria sobrenatural, uma paciência sobrenatural, uma força, Senhor, sobrenatural, uma estratégia sobrenatural. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus, Pai, que no meio das tempestades, ó Deus, nós possamos ter forças para passar uma maquiagem, Senhor, isso é favor, para cuidar de nós, isso é favor, para nos levantar e saber que nós somos amadas do Pai. Nós queremos enxergar o teu favor na nossa vida, Deus. Somos amadas. O Senhor te fala agora a favor sobre você. A favor de uma forma extraordinária. O Senhor nos formou. O Senhor te formou. Em nome de Jesus. Senhor, que haja favor em todas as áreas. Na área financeira, na área conjugal. Senhor Deus, na maternidade. Senhor, no emocional. Em nome de Jesus, nós liberamos agora, Senhor, nós recebemos o favor do céu, o favor do Senhor, para sermos fiéis até a morte, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Faça esse compromisso. O que Deus tem me falado e eu tenho vivido isso, certas espécies de jejum, de demônios, só sairá com jejum em oração. Só. Jejue esse dia inteiro, jejue a cada segunda-feira, jejum e oração. O favor de Deus vai chegar. Esther, ela encontrou favor pelo jejum e pela oração. Não deixa que ninguém te fale. Existe uma filosofia hoje no mundo. Jejua, mas não. Sabe por quê? Porque Satanás não quer que o favor de Deus chegue sobre você. Não jejua mais não. Jesus já pagou tudo, já pagou o sacrifício. Não jejue mais. Não caia nessa. Em nome de Jesus, não caia nisso. Não caia nisso, porque é aí que está a sua vitória. Não caia nisso. Jejue pelo seu filho, jejue pelo seu casamento, jejue por você, jejue, porque foi Jesus que disse para os discípulos:
já lá, tem muitas pessoas que falam, né, o Velho Testamento é a velha aliança e agora é a nova aliança é maior do que a primeira. Sim, mas foi Jesus que disse, já era na nova aliança. Ele mesmo disse para os discípulos, quando jejuares. Ele espera que nós jejuemos. E por isso que às vezes a tempestade na minha vida tá demais, mas eu vou continuar falando, jejua, porque você vai vencer certas espécies de demônios com jejum e oração. Jejum e oração. Foi assim que Esther encontrou o favor de Deus. Todas as segundas-feiras nós vamos estar aqui, a não ser que Deus não permita. Mas todas as segundas-feiras desse ano eu vou estar aqui, jejuando e orando. Em nome de Jesus. Eu amo vocês, eu volto agora com Bíblia todo dia. Leva essa palavra no seu coração, a favor na tempestade. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, Deus te abençoe. E eu volto agora no Bíblia todo dia e eu quero falar que nós abrimos um grupo quarta-feira, às 20 horas, para você participar com a gente, um grupo online, tá bom? Se você quiser participar com a gente, faça sua inscrição, está aqui nos stories. E nós estamos com um grupo online, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre a agenda de Lúcifer, e é por isso que às vezes as tempestades vêm, mas tem vindo favor sobre nós, amém? Então, você que quer participar de um dos nossos grupos online, e só abriu esse de quarta-feira agora, às 20 horas, que é o encontro, e os encontros são quinzenais. Aí você vai ali nos nossos stories e faça sua inscrição agora, porque as vagas são limitadas, os grupos são pequenos. Beijo, Deus abençoe, eu volto daqui a pouco.